Olá, voltamos com o segundo bloco então do programa Semear, hoje com a participação da pastora Débora do Ministério Gerados para Gerar. Pastora, me fala então agora como que surgiu o Ministério Gerados para Gerar. Bom, o ministério surgiu já fazia alguns anos que Deus já havia nos dado o nome, né? Que Ele tinha dado, nós éramos líder de um grupo de missões. E aí nessa época Deus deu, lá em Hebreus 5:5, né? Tu és meu filho, hoje eu te gerei. E aí o nome saiu Ministério Gerados para Gerar. Só que toda vez que eu ouvia ficava suando aquele nome, ministério, mas nunca foi a minha intenção. Mas aí foi se passando os anos e nós estávamos num outro ministério. E aí nessa época já fazia um ano que nós íamos em várias igrejas para divulgar a marcha e tudo mais. E aí nessa época, todos os lugares que nós íamos, sempre Deus usava alguém para falar conosco. E era sobre isso, de Deus está dando um ministério para vocês. E eu ficava com aquilo, Senhor, mas eu não quero. E até o dia que claramente Deus falou com o meu marido, né? Nessa época, aí eu até tive uma discussão, uma briga com ele. Eu disse assim, olha, Deus falou contigo, não falou comigo. E a salvação é individual, porque o argumento do crente é a salvação é individual, né? Aí eu disse para ele, a salvação é individual. Se Deus falou contigo, tem que falar comigo também. Só que Deus já tinha falado de diversas maneiras. Mas sabe quando a gente é resistente? Sim. Eu não quero fazer, eu quero fazer a minha vontade, aquilo que é bom para mim. E aí nesse período foi se passando. E aí a gente foi numa igreja de uma amiga nossa, né, pastora. E assim, ó, não falei nada, não falamos nada. Chegamos lá, até já tinha começado o culto. E nisso ela veio orar por nós. E ela disse, olha, Deus está dizendo que Ele está nesse projeto, está abençoando vocês. E aí Deus vai usar muito vocês. E ela veio assim, me deu as mãos, ó. E aquilo que tu está passando no teu trabalho, isso aí, Ele está dando providência para ti. E aí eu pensei assim, meu Deus, eu já tinha feito provas, contra-provas com Deus, né? Que nem Gideão. E aí eu pensei assim, meu Deus do céu, ninguém sabia disso, só o Senhor, porque o Senhor sabia que se ela falasse só a primeira etapa, a primeira parte, eu ia fazer de novo, eu ia ser resistente. E aí nesse momento, então, a gente decidiu, eu entendi que era a vontade de Deus, né? Pedimos oração, né, para vários amigos nossos, pastores, né? Fomos atrás, né, porque eles têm sabedoria, né? Eles já estão à frente há mais tempo, né? Nós estamos, né, começando. Então ali eles foram nos dando, né, a direção de como fazer, né? Mas claro, sempre dependente do Espírito Santo, né? E ali então a gente conseguiu abrir o ministério, né, Gerados para Gerar. No início foi muito difícil, porque daí a gente não conseguiu o prédio, e aí Deus me deu um sonho exatamente aonde nós estamos, realmente onde Deus, né, falou que nós era para estar. A gente começou ali, não tinha luz, o prédio estava tudo detonado, assim, então os irmãos ajudaram nós, né, a fazer a reforma. E eu lembro que antes desse período da reforma, assim, que a gente decidiu estar ali, eu lembro que não tinha luz, a gente ficou uns 2 meses, de janeiro até fevereiro, sem luz. E nesse período a gente tentava ali fazer os cultos, né? E a gente ficava até 8, 9, 10 horas com a lanterna do celular, os mosquitos pegando, tinha um negócio que ficava no meio, assim, esqueci o tonel. E aí a gente botava o celular, a gente levava a palavra e a gente fazia muita oração, sabe? Sim. E aí nesse momento, assim, que nem para nós foi muito difícil, mas é quando lá começa pequeno, quando tu começa a buscar mais de Deus, aí tu começa a entender que nós temos que estar na dependência dele, porque ele que vai fazer, não é nós. E aí naquele momento, assim, os mosquitos pegando as pernas, né, e nós lá, pleno janeiro, firme, né, firme orando. Então foi um período muito bom, sabe? E hoje nós estamos ali, né, em março vai fazer 2 anos já. Então o ministério está crescendo, né, Deus tem provido.
A gente tem trabalhos sociais, né, de ajudar com alimentos, com investimento. Nós temos uma peça, então a gente chama de brechó, mas na verdade é um brechó solidário. Sim. E ali as pessoas vão, depois do culto, elas escolhem as roupas que elas querem, né? Se algumas pessoas precisam, nos ligam, a gente vai lá, separa, combina, a pessoa mesmo pode ir lá separar. Então a gente faz dessa forma assim, os trabalhos sociais, né? E nos finais de ano a gente sempre tenta fazer alguma coisa para as crianças, né? Então a gente tenta fazer para o bairro. Esse ano, por causa da pandemia, como diminuiu, então Sim. Esse ano vai ser mais aberto, né? A gente vai conseguir mais, né, fazer algo um pouco maior. E porque a gente sabe que a necessidade do nosso bairro, não só porque nós temos a igreja lá, mas nós moramos no bairro Estação. Então a gente está de frente com essa realidade. Sim. Então é algo assim que a gente lá no início tentou procurar em outros lugares, mas quando Deus, né, mostrou que era para ser ali, então nós sabíamos aquilo que o nosso bairro precisava. Então a gente entende que não adianta tu levar somente a palavra. Claro que a palavra vai trazer vida, vai trazer luz, mas ela também precisa de algo mais. Tem pessoas que estão passando fome, tem pessoas com necessidades. Então, o que a gente puder contribuir com isso, amém, né? Claro que a gente queria fazer mais, mas as nossas condições também não são muito boas. Mas é aquela coisa, a gente se tornar dependente, aquilo que cada um puder contribuir, no final dá um montante. Né? Sim. E é o que Deus tem feito, né? Nas nossas vidas, lá naquele lugar. Né? A gente tem trabalhado com os cooperados, que é as pessoas que estão junto com a gente, né? Que fazem parte da liderança. A gente não chama liderança, nós chamamos de cooperados, porque a gente sabe que o ego do homem, muitas vezes, né, tenta se engrandecer. Então a gente colocou como cooperados, nós temos o grupo de intercessão, todos os dias de culto, enquanto as pessoas estão ali, a gente tem um grupo no fundo que estão intercedendo por aquele culto, né, pelas pessoas, porque a gente sabe que tem muitos problemas, né, assim como nós, então essas pessoas estão ali com essa intenção de orar por eles, né, orar pelo culto, que seja uma bênção, pela recepção, a escolinha bíblica, né, de criança, tem dança também, então projetos para o ano que vem já temos, né, o grupo de jovens, né, de casais que a gente quer fazer também, e a gente tem trabalhado também com bastante palestras, né, a gente trouxe o ano passado uma palestra no Outubro Rosa, a gente pegou uma enfermeira, a gente abriu para o bairro, né, para explicar, orientar mesmo as mulheres a ter essas, né, esses cuidados, a atenção também com o corpo, porque às vezes a gente pensa só o espiritual, mas o templo do espírito Sim. É o conjunto, né? Então, e assim a gente tem trabalhado, né? Naquilo que a gente pode fazer da maneira simples, mas tentando sempre engrandecer o nome do Senhor, né? E assim vai indo, né? Então, Deus tem suprido bastante. Claro que o meu marido, ele é o cabeça, né? Eu estou aqui, mas ele é o cabeça, né? Ele que conduz. É o trabalho em conjunto, né? Deus abençoa vocês dois para estarem ali. E um casal tem que andar lado a lado, então um apoia o outro sempre. E Deus tem feito muito na vida dele. Ele mesmo, né? Tinha promessa de ser pastor e ele também não se via. Né? Até foi o pastor Adriano que ungiu ele, né? Consagrou ele como pastor há 2 anos atrás. E Deus tem levantado ele com a palavra de conhecimento assim, muito tremenda, sabe? Então, para te ver, ele sofreu um acidente lá em 2013, parou embaixo de um caminhão com a moto, né? Tudo era para dar tudo errado, vamos dizer assim, para estar morto, com sequelas, caso sobrevivesse, mas Deus ali honrou ele, né? Porque Deus tinha algo maior e melhor para a vida dele. Sim. E é bem aquilo que nós temos dito nesses últimos dias, né? Que nem tu antes perguntou, tu queria ser pastora, essas coisas assim, né? Mas do chamado, na verdade, assim, a gente, por mais que nós tenhamos sonhos, queremos coisas, na verdade sempre tem que prevalecer, é o sonho de Deus, né? Quando o sonho de Deus não tem como se negar, né? Os sonhos de Deus são maiores que o nosso, né? Hoje eu não sonhava em ser pastora, não sonhava estar, né, junto com meu marido no ministério, mas pela graça de Deus nós aqui estamos, né? Porque aquilo que nós aprendemos em Deus, nós tentamos passar para as demais pessoas, né? Mesmo que talvez hoje elas não se vê
alguém de valor, alguém importante, alguém especial. Mesmo que as pessoas julguem, olhem para elas, mas Deus vê valor nas pessoas, né? Deus tem, né, esse carinho por nós. E a gente está aqui só para cumprir aquilo que Ele nos deixou, o ID, de fazer, né, tudo aquilo para Ele, não para o nosso glamour, não para a nossa exaltação, porque quem somos nós? Somos ninguém sem Ele. Tudo o ar que respiramos, né, tudo aquilo que nós vivemos, né, tudo aquilo que somos, não tem, é dele. E assim como foi o início do meu chamado, que nem falou, foi ali que fala da passagem de Abraão, né? Até já vou dar uma pincelada, que fala em Gênesis 12, que diz assim, ó, que 12:1, ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção, né? Então foi exatamente esse o texto que Deus me deu no início do meu chamado, né? Na verdade o chamado é dele, né? Eu só estou para cumprir aquilo que é dele. E aí eu lendo isso aqui, logo depois eu comecei a casar, né? Eu casei com meu marido, a minha vida foi totalmente transformada assim. E aí então eu entendi hoje aquilo que Deus tinha para fazer, né? Que é a questão do sair do lugar de acômodo que eu estava, né? O lugar ali acomodado, o lugar onde eu estava, né? E na verdade Deus queria que eu fizesse de fato aquilo que Ele quer que eu faça, né? Aquilo que você tem que fazer, aquilo que você tem que fazer, né? Que nós temos que fazer, né? Se hoje tu está aqui, é graças a Ele, porque Ele quer que tu faça, né? Sim. Então, para tu levar a palavra dEle. Talvez as pessoas, mas não está, né, Bíblia, mas é do teu modo, do teu jeito. E é na tua simplicidade que Ele vai te usar, Ele vai te capacitar. E aí entendemos que realmente sai da tua terra e da tua parentela, sai do lugar onde tu está ali, ó. Do comodismo. Prisioneira, né? Então sai, floresça e resplandeça a glória dele. Vamos orar? Vamos. Pai, nesta hora apresentamos a Ti, Senhor, as nossas vidas e aquelas pessoas que se encontram, Senhor, talvez em situações vulneráveis, em situações talvez como eu já passei, de abuso, ou até mesmo de outras, Pai, outras coisas como depressão, ansiedade, enfim, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa estar, Senhor, enviando os Teus anjos para que essas vidas venham sentir em Ti o socorro bem presente. Para que assim como nós lemos essa palavra, Pai, de uma forma simples, objetiva, mas para que nós possamos entender que o lugar aonde que nós estamos, esse lugar de talvez ali prisioneiros, Pai, da enfermidade, de tudo aquilo que possa ali nos prisionar, Senhor, que nós possamos sair desse lugar, tomar uma posição, uma escolha de Te buscar, Senhor, de entender que o Senhor está conosco mesmo enquanto tudo está dando errado, que o Senhor é o nosso Deus Pai, que está cuidando de cada um de nós. Eu peço nesta hora que o Senhor possa estar liberando as Tuas bênçãos, os Teus cuidados e a Tua graça para com todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero agradecer aos nossos colaboradores, Barbearia La Máfia, Estética Lisa Hair, Loja Locomotiva e a GD Imóveis. Pastora, os horários de culto e endereço do Ministério? É Rua das Dálias, número 42, bairro Estação. Horários de culto, então, todas as terças, quinta e sábado, às 19h30. Então, estão convidados, terça, quinta e sábado, lá no bairro Estação, Ministério Gerados para Gerar, pastora Débora e pastor Rodrigo. Te agradeço, pastora, muito obrigada por ter estado aqui conosco hoje, por ter participado do programa. Que Deus continue te abençoando grandemente, teu ministério, a tua vida, a tua família. Muito obrigada. Da mesma forma, né, que Deus também derrame bênçãos sem medida sobre a tua vida e aonde tu andar, que resplandeça, né, que esteja Deus sobre a tua vida, né? Amém. E que esse programa, talvez hoje, está aqui, mas que venha crescer e prosperar em todos os sentidos, para que a palavra de Deus venha a ser propagada
Em nome de Jesus. Tudo para a honra e para a glória do nosso Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada. Obrigada. Que Deus abençoe. Muito obrigada a todos vocês. Que Deus abençoe a cada um que está aqui nos assistindo. E até o próximo programa.